Olá pessoal, então vamos dar continuidade aqui à nossa videoaula. Na última aula a gente fez os botões de operação. Eu fiz um pouquinho rápido porque senão não ia dar tempo do tempo limite do YouTube de 10 minutos do vídeo, né? Então, mas só para lembrar que, ó, no caso do switch, todos os cases eu tenho que dar um break. Toda vez que eu escolher uma operação aqui, ele vai passar por cada um desses cases, vai encontrar o caractere que eu escolhi, e se caso for ele vai fazer a declaração que está dentro desse case e vai parar, e vai sair do switch e vai mostrar aqui o resultado dentro do JTVisor. Então, é simplesmente isso. No caso aqui na divisão, eu só usei o caractere barra, e daí para diminuir ele no 1 barra, no 2. A mesma coisa com o asterisco. Caractere asterisco, resultado, recebe no 1 asterisco no 2. Beleza, então agora a gente vai fazer esses botões aqui das funções aqui em cima. Primeira coisa, o que significa isso, na verdade? Esse botão aqui CE, ele vai fazer funcionar da seguinte forma. Quando eu digitar um valor, por exemplo, 3 menos o 6, por exemplo, e eu, por exemplo, me arrependi, eu não queria fazer 3 menos 6, eu queria fazer 3 vezes alguma coisa. Eu vou clicar nesse botão aqui e eu vou voltar com o primeiro valor do 1 aqui em cima. Daí eu vou poder continuar a operação que eu quiser. Então, vamos lá. Então, CE, vamos adicionar um evento para ele, Events, Action Performance. Então, esse botão é bem simples. O que eu vou fazer? Vou atribuir um 2, o valor 0, que eu não quero, eu desisti do meu valor do 1,2, e eu vou somente setar na minha variável, no meu JTVisor, a valor no 1, no caso, né? JTest. Só que no 1 é um número, então eu vou fazer aquele esqueminha do lado de parse para eu transformar esse string em double, esse double em string, no caso. Value of double no 1. Somente isso. Vamos ver como que está funcionando. Então aqui, ó, 3 menos 6. Eu não quero fazer menos 6, eu quero fazer vezes 7. Clico aqui no CL, volto no meu valor 3 e eu faço vezes 7 igual, e dá 21. Então está feito o botão CE. Agora eu vou fazer o botão CTRL. Esse botão CTRL aqui, ó, deixa eu pegar aqui a calculadora para mostrar para vocês. Ó, quando esse botão CTRL, ele limpa todos os valores e cálculos parciais que eu tenho nele. Então, por exemplo, 6 menos 3, se eu clicar no CTRL, ele zera tudo. Então é isso que a gente vai fazer. Então eu vou vir aqui, CTRL, Events, Action Performance. Então aqui no CTRL eu vou fazer o seguinte. Vou setar aqui no 1, no 1 vai receber 0, o no 2 vai receber 0 também, e eu vou setar o meu JTVisor para vazio, né, que eu não quero mais nada nele. Então JTextField, uma string vazia. O meu operador não preciso, porque depois, quando eu setar vazio, eu digitar um número depois e daí eu escolher a operação, essa operação vai ser atribuída no valor da operação. Então vai ser reescrito, né, no caso. Então não precisa reescrever. Então, vamos ver se está funcionando. Botão CTRL, ó, 3 menos 2. Não quero, desisti de toda a minha conta. CTRL, ele volta para o vazio. Beleza. Agora a gente vai fazer o botão do backspace. O backspace é um pouquinho complicado. No começo eu me bati um pouquinho, porque é o seguinte, olha como que ele vai funcionar. Toda vez que eu digitar um número, eu vou ter que excluir o último número que eu digitei. No caso, ó, quando eu clicar backspace, ele vai apagar o 2. Então, como a gente está fazendo operações com string, eu estou digitando uma string aqui, eu não posso fazer a mesma coisa que eu fiz lá no mais lá, ó. Por exemplo, eu somei aqui uma string, eu posso concatenar uma string, só que eu não posso desconcatenar uma string. Por exemplo, eu não posso colocar aqui temp menos número. Então, o
que eu pensei em fazer? Primeiro eu pensei em fazer com string tokenizer para dividir em tokens, daí pegar o primeiro token e substituir. Só que na verdade não precisa fazer isso. A solução que eu encontrei foi a seguinte, ó. Vou criar uma ação, um método aqui para o backspace e eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou primeiro eu tenho que guardar a minha string que eu tenho antes de somar um número. Então, por exemplo, aqui, ó, vou criar aqui uma nova variável. Deixa eu colocar aqui, ó, uma nova string número antes. Crio uma número antes e vou usar ela aqui, ó. Número antes, ele vai receber o meu temp antes dele ser somado. E daí aqui embaixo no meu backspace, fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o meu temp, ele vai receber o número antes, que era o valor que ele tinha antes de ter somado o número, e vou setar esse número antes no meu meu teste visor. Ó, eu vou setar esse temp no meu JTextVisor visor. Vamos ver se está funcionando. Ó, 23. Ah, não quero 23, eu quero 24. Opa, tô brincando. Backspace 24 menos 2, 22. Vamos fazer aqui. Então vocês viram que funcionou, né? Então vou apagar aqui de novo. Eu quero 65. Ah, mas não quero 65, quero 69. Esses números estão meio estranhos, né? 65, 69 dividido por 8. Ah, então deu certo a conta. Beleza, pessoal. Então agora então a gente vai fazer o troca do essa função aqui do troca de sinal, que é a última que falta. Também foi um pouquinho complicadinho de entender no começo, mas depois foi isso, a mesma coisa. Como é uma string, eu tenho que atribuir um sinal no começo dessa string. Então eu usei um método de string que se chama startWith. Então, se temp, vou colocar aqui um if, se temp startWith menos, vou percorrer meu string temp e vou ver qual que é o símbolo que tem no começo da string. Então, se o começo dela tem o menos, então o temp vai receber temp ponto. Eu vou recolocar o caractere. Então eu vou usar o replace. Vou substituir o caractere menos pelo caractere mais, trocar o sinal. Beleza. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Se ele for mais, eu quero que ele substitua o mais pelo menos, ó. Então se ele começa com mais, vou substituir o mais pelo menos. Ah, mas se caso ele não começar com nenhum número, que é o padrão, né? Se ele for positivo, só que ele não tiver nenhum número no começo dele. Então eu vou fazer o seguinte. Ó, else if. Opa, tem algum problema aqui. Ah, aqui, ó, tem não coloquei um fecha aqui. Ó, else. Se não tiver nada, então ele vai fazer o seguinte. Ele vai mudar o número para... Ele vai adicionar um temp no começo dele. Um menos, né, no caso. Então ele vai, ó, como eu fiz lá na adição, eu vou adicionar, só que eu vou adicionar no começo, não depois. Então temp ponto. Ó, é somente isso. E daí eu vou setar por último, é claro, né, o JTextVisor. Vou setar esse valor no meu visor. Então vamos ver se funciona. Ó, 3 menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos,
menos 2, menos 5. Certinho, funcionou.